suas mãos. Aleluia. Esse é o teu culto. Aleluia. Temos a ajuda do Ministério de Música para entoar canções, mas isso não tira você da responsabilidade do louvor, da adoração, que pode ser feito também através de palavras, salmos, hinos, cânticos. Olha para o contexto da tua vida, quem é você, como você está. Por mais que tenha problemas no cenário, você está vivo, você está em pé, você está na igreja, você está aqui, você está conectado. Isso é uma demonstração que Deus está agindo, Deus está te estendendo a mão, a esperança. Pai, muito obrigado, porque as nossas vidas foram alcançadas e fazemos parte dessa estrutura de salvação, segurança, preservação, cura, perfeição. Somos gratos pelo teu amor e nesta manhã queremos aproveitar esta oportunidade, Pai. Esse é o nosso culto, é de boa vontade que nós estamos aqui. Eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui, Senhor. Levanto as mãos e declaro ser bem-vinda. Aquilo que o Senhor tem como vida, como propósito, como instruções, como plano, nós nos deixamos levar para o que é perfeito. Tenha liberdade de nos ajudar, operando tanto o querer como o realizar. Eu abençoo cada pessoa que consagrou vindo aqui, Pai, que eles sejam alcançados, que haja iluminação, que haja progresso, crescimento. No nome de Jesus, amém, amém. Fala com a pessoa que está do seu lado, libera aí uma saudação e você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz sejam multiplicadas. Obrigado, louvor, fizeram um trabalho excelente. Sejam bem-vindos a esse tempo de culto. Essa é a nossa escola dominical, onde utilizamos para trazer ensino. É uma das marcas desse ministério. Deus nos confiou uma unção para o ensino e tem dado muitos resultados, amém? Glória a Deus. O pastor Tiago, juntamente também com o Maneco, eles tiveram a direção para esse tempo, estar ministrando sobre a identidade, também compartilhando memórias, né, e o destino que Deus tem para a gente como igreja, como esse grupo que Deus uniu, confiou uma visão. Eu não sei se você sabe da importância disso. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Então deve ter gratidão. Eu mesmo tenho essa fala na minha oração. Pai, muito obrigado por prover liderança, porque a gente não está sem destino não. Deus proveu uma visão, Deus levantou as unções, estamos debaixo de ordem. Isso nos dá a segurança de uma continuidade. Nós vamos estar compartilhando, né, algumas recordações que são positivas para ajudar, né, outras pessoas que foram introduzidas no curso dessa história, que aqui em Campina Grande conta 32 anos, e você precisa se localizar porque tem um destino que você faz parte. Talvez você não fez parte da fundação, mas você faz parte do destino. E é importante você entender, né, a motivação, o que foi confiado mesmo, como visão, como missão, para que rapidamente você seja coparticipante. Eu não acredito que Deus chamou pessoas de segunda categoria só para assistir os outros. Não existe essa classificação, amém? Nós somos membros do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que tinham menos honra, Deus honrou mais, para
ter igualdade. Deus gosta de igualdade. Então você não está aquém não. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você não está aquém não. Amém? Deus promove para ter igualdade. E fiquei feliz de poder fazer parte, né, compartilhando esse tema, porque nós carregamos boas memórias, amém, de tudo que Deus tem feito nesses 32 anos, e que com certeza vai te deixar motivado para os próximos anos, dos quais você agora também faz parte. O pastor Moacir falou muito bem, mas só queria dar a minha contribuição sobre essa grande oportunidade que está diante de você, que não fez ainda o centro de treinamento bíblico. Amanhã nós vamos dar início aqui, a turma, né? Sei que as matrículas estão abertas, mas você não tem que esperar o último dia para começar a fazer parte disso. Tem algumas coisas que a gente deve ser esperto, né? E sabedoria é uma das coisas que a Bíblia manda a gente buscar da parte de Deus. Se você congrega, ou se Deus te aproximou desta visão, essa escola é um meio pelo qual Deus quer utilizar para te aperfeiçoar e desenvolver o teu crescimento. Eu vou contar um pouquinho na ministração, mas no ano de 91, tinha um movimento aqui nessa cidade, silencioso, né? Tive o privilégio de fazer parte do finalzinho disso. Eu considero aquilo um avivamento, porque não foi algo orquestrado humanamente falando, não tinha uma liderança, mas pessoas de diversas denominações começaram a ser despertadas por uma fome e uma sede de Deus. Eu lembro que no meu caso veio sobre mim uma indignação, porque eu ouvia a história de sucesso do passado. As pessoas que me discipulavam, eles lamentavam o presente e eles diziam assim: você precisava participar dessa igreja há 10 anos atrás, né? O poder de Deus, batismo no Espírito Santo. E eu pensava, por que a gente não pode trazer isso de volta? Lembro de alguns esforços, né? Eu lembro como líder dos jovens da igreja que eu fazia parte, me veio o desejo de recuperar, e a gente fez um mês de seminário. E eu lembro seminários que os temas eram a importância da fé, a importância dos dons, né? Coisas querendo recuperar. Terminou aquele mês, foi tão frustrante, porque quase nada aconteceu. O último culto mesmo, eu e Moacir estavam lá. Era o culto que a gente nutria mais expectativa, que trouxemos um ministro de fora. Foi tanta dificuldade para... Aí no dia, a boa parte das lâmpadas da igreja não acendeu. O pregador não teve inspiração, ele não pregou 15 minutos, entregou a palavra. Pense num desastre. E foi através dessa frustração que eu me aproximei, né, do pastor Gesso na época, dizendo: não, acho que não tem mais futuro. O que a gente tinha de fazer, a minha tentativa eu fiz. Não melhorou em nada, não progrediu nada. E foi dessa conversa que surgiu a apresentação. Tem um ex-aluno do Rema aqui em Campina Grande. E no meio dessa frustração, setembro de 91, comecei a frequentar aquelas reuniões lá na Escola Criança do Brasil, e eu vi esse anúncio: o ano que vem nós vamos ter um centro de treinamento aqui. Eu disse: eu vou fazer. Você não sabe as circunstâncias que me cercavam, entre elas o apoio da minha liderança, porque na época você só fazia se tivesse a assinatura do seu pastor. E eu lembro que fiz vigílias, jejuns, e pedi dispensa no trabalho para ir falar com o pastor. E eu lembro, nunca tinha tido essa oportunidade, né, essa experiência. Eu entrei lá e o pedido era esse: queria que o Senhor me liberasse para fazer um curso. Ele disse: que curso é? Eu falei: quem é esse povo, né? Esses americanos.
a gente tem cuidado, isso vai atrapalhar a sua vida espiritual, e começou a contar vários testemunhos de pessoas que fizeram seminários e depois se desviaram. E era interessante que eu estava tão determinado que essa conversa durou umas 3 horas. E não era uma conversa fluente não, ele falava, eu ficava calado, depois os dois ficavam calados, porque eu não aceitava sair daquela sala sem autorização. E depois de muita conversa ele disse, eu lhe autorizo. Então hoje nós temos portas abertas, vai começar amanhã, talvez você não tenha nenhuma burocracia dessa, é só você decidir vir. E eu te digo, irmãos, foi a ferramenta que Deus usou para mudar o meu destino. Eu fui alcançado por verdades. Já era salvo, os irmãos fizeram o melhor que puderam no meu discipulado, mas tinha coisas que Deus precisava acrescentar para a minha maturidade, para o desempenho daquilo que Deus tem como propósito no meu chamado. Já fiz muitas coisas, mas eu não cheguei no fim do que Deus tem, e eu não vou negar a Deus o fruto da maturidade. Eu quero que aquela oração que Paulo, ele nos inspira a fazer, eu quero ser achado idôneo à parte que me cabe. Eu não quero usar do Evangelho só para tirar proveito, para viver bem, ter paz, prosperar. Eu quero viver o Evangelho para cumprir o plano e o propósito que Deus pensou a meu respeito. Ele me designou, Ele dividiu comigo um dom, um talento, e não é diferente com você. Então não fica adiando, né? Tem pessoas que dizem assim, eu estou orando para saber se é a vontade de Deus. Deixa eu te ajudar para a gente entrar no nosso assunto. Se Deus não disser que não, já se sabe que é. Então Deus não precisa dizer que é para você fazer, Deus precisa te dar uma visão, dizendo não faça, se acontecer isso, obedece. Porque a Bíblia já deixa claro que o que te salvou, Ele quer te levar ao pleno conhecimento. E Ele faz isso através das unções que foram confiadas. E nessa escola tem esse privilégio, né, de ter a participação dos dons ministeriais. É por isso que o crescimento espiritual fica tão acentuado, mesmo num período de 2 anos. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu já estou na igreja, frequentando a igreja eu vou me desenvolver. Se desenvolve, mas é lento. Porque não conseguimos, né, te dar uma assistência pela igreja que te leve a uma maturidade em cada assunto básico. Então você escuta sobre fé um domingo, talvez você vá ouvir de novo 2 meses depois. Isso não dá para gerar um desenvolvimento. E Deus tem em vista o teu desenvolvimento. Então segunda-feira eu te espero, amém, como visitante. Vem como visitante mesmo. Você tem a primeira matéria toda aberta, você pode vir como visitante, dando a oportunidade de Deus falar com você. Mas se você ainda não fez, você precisa fazer, amém? Então glória a Deus, vamos para o nosso assunto. Falando um pouquinho sobre a identidade, né, o que vai mostrar mesmo esse início, a nossa identidade, a nossa filiação. É importante a gente lembrar para aqueles que já conhecem e os que não tiveram a oportunidade de estar nesse começo, terem mesmo essa lembrança. Quero trazer alguns versículos só para colocar base e você entender que o que estamos fazendo é bíblico. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então a Bíblia fala sobre trazer à memória. No Salmo 103, a Bíblia também diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então é por isso que a gente precisa conhecer a nossa história. Deus utilizou essa ferramenta em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 7, Deus está dizendo assim, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus é um Deus de memórias. Eu não sei se você sabe, mas uma das razões das festividades, como a Páscoa, a ceia do Senhor, inclusive na ceia a recomendação é: faça isso em memória, trazer lembranças, amém? Lembrar de fatos, acontecimentos, lembrar o que Deus fez naquela situação. E com certeza isso compõe uma estrutura espiritual para que a gente possa avançar para o destino. Então não é só contar histórias, tem um chão nessa história que tem o propósito de te ajudar para o cumprimento da visão que Deus tem com você, amém? Então no ano de 92, eu acredito o mês de janeiro, porque fevereiro começou as aulas, foi onde houve a oficialização das reuniões da primeira diretoria, registro de ata dessa igreja e escola, na época Verbo da Vida. Eu queria até honrar aqui os dinossauros, os que estão aqui, que faz parte dessa fundação. Eu queria que Jaime Clementino ficasse em pé, ele fez parte dessa diretoria de fundação. Queria que o apóstolo Guto, que está lá em cima, chegou dos Estados Unidos, seja bem-vindo, apóstolo. Ele também fez parte dessa diretoria da fundação. Eu não sei se tem mais alguma aqui, que eu não estou vendo, mas Laodicea, eu cheguei depois, Tadeu chegou depois. Mas essas pessoas acreditaram na visão ao ponto de colocar o nome, para oficializar aquela instituição que logo dava início às suas atividades. Eu não sei se você tem conhecimento, ou se já fez essa junção. Essa igreja e esse ministério foi iniciada por missionários americanos. Eu lembro que os primeiros anos, principalmente quando eu estava no pastoreio, eu não me ligava muito nisso. E a gente falando em missões, parece que estava começando uma coisa a partir da gente. Foi quando a gente despertou a lembrança. Não, essa igreja é um fruto de uma obra missionária. Quem iniciou essa igreja foram missionários, pastor Band e Jen, que receberam da parte de Deus essa incumbência: vá para o Brasil, ensine o meu povo e liberte-os. Então eles obedeceram, chegaram aqui nos anos 80, começaram por São Paulo, a atuação, na verdade pelo Paraná, ficaram alguns dias, meses, não sei se chegou a anos, e depois foi para São Paulo, Guarulhos. Tem um pastor Marconde aqui que ainda é mais velho do que Jaime, pelo menos de atuação junto ao pastor Bando. Fica em pé, pastor Marconde. Aleluia. Esse aí é dinossauro mesmo. Ele fez parte lá em São Paulo, da equipe, e teve o privilégio de ver as obras lá em São Paulo, iniciando, e quando se estabeleceu como Verbo da Vida, com a sede aqui no Nordeste, ele pastoreou nossas igrejas lá em São Paulo por muitos anos. Então, pastor Band, recebeu da parte de Deus essa direção de vir para o Nordeste. E eu, no meu testemunho, eu acredito, ele é um enviado de Deus em resposta ao clamor da igreja aqui em Campina Grande naquela época. Porque nós tínhamos vigílias, como eu disse, era uma coisa orgânica. Não tinha um líder para coordenar isso não. Era uma fome, um desejo
né, de ver a igreja ser o que a Bíblia mostra, né, como a igreja em Atos, poder, batismo no Espírito Santo, Deus falando, né? Nos anos que eu me converti, né, eu me converti em 86. De 86 até 89, era muito raro batismo no Espírito Santo. Quando tinha um batismo no Espírito Santo na cidade, tinha que publicar isso, né? Deus batizou meu Deus do céu. Então era muito raro as coisas, as manifestações do Espírito. A igreja tinha perdido, né, essa sensibilidade espiritual, a crença, e se tinha mesmo esse desejo, esse anseio. Eu acredito que essa direção que o pastor recebeu coincidia com aquele movimento de oração que tinha nessa cidade. Eu lembro de um grupo que se reunia nos sábados e só orava em línguas. Amém? Um dos critérios para fazer parte do grupo era ser batizado no Espírito Santo, porque era só oração em línguas, intercedendo. A gente nem sabia o que estava pedindo, mas foi nessa atmosfera que apareceu esse ex-aluno do Rema ensinando numa escolazinha. Parecia a história de Jesus numa manjedoura. Era uma manjedoura mesmo. Amém? Era algo que não trazia credibilidade, aparentemente sem estrutura nenhuma. Uma escola emprestada, um grupo de crentes pequeno, mas nas sextas ele estava ali ensinando a palavra. E foi nesse grupo pequeno que ele disse: nós vamos iniciar a escola no próximo ano. Essa escola, no seu primeiro ano, chegou a formatura no ano de 93, foi a primeira formatura. Quase 90 alunos, eu não sei precisamente, mas foi 86, eu acho, alunos. Eu estava lá, né? Guto estava lá nessa primeira turma, Jaime Clementino estava lá, né? Então muitos que estão hoje atuando ministerialmente estavam lá nessa primeira turma de 93. Eu não sei se você sabe, né, mas o início da igreja também, eu até tentei conseguir uma foto, mas quando eu lembrei disso, não foi num tempo hábil. Lá do prédio, o primeiro prédio, na Irineu Jofles, em frente ao que era na época o Babilônia, um cinema na cidade. Um prédio pequeno, estreito, eu acho que cabia 120 pessoas, muito apertado, não tinha salas, só tinha um banheiro, amém? As secretarias ficavam no final do salão, alguns móveis lá que atendiam os alunos. Canrombé era o que pegava a frequência dos alunos. O departamento infantil hoje, uma beleza, né, tão estruturado, mas começou debaixo de uma árvore em frente à igreja, porque crianças vinham, não tinha salas, e alguém teve a sensibilidade de levar para debaixo dessa árvore. Eu acho que foi a primeira atuação do departamento infantil. Depois percebeu que não dava para ser assim, e alguém emprestou uma escola que ficava perto, né, do prédio, lá na Irineu Jofles, e era assim o nosso departamento infantil. Os pais chegavam com as crianças, encostavam a Kombi do pastor Band, e a gente transportava as crianças de Kombi, do salão da igreja para o prédio dessa escola, e depois fazíamos o inverso. Isso foi o começo daquilo que tem sido hoje o Ministério Verbo da Vida. Amém? Com mais de 500 igrejas, aproximadamente 120 escolas, não só no Nordeste, no Brasil e em outras nações. O que tinha lá? Diga uma palavra. A palavra é semente. Amém?
Quando a gente olha uma semente, se a gente exercer muita fé, a gente vê uma árvore. Mas quando Deus olha uma semente, Ele tem a capacidade de já ver uma floresta. Eu gosto de dar esse exemplo, né? Quando Deus falou com Isaac, falando sobre os gêmeos, eu não sei se foi com Isaac ou se foi com a mulher dele, Rebeca, dizendo, foi com Rebeca, no teu ventre tem 2 nações. Era 2 fetos, Deus via 2 nações. Amém. Às vezes a gente está lidando com algo pequeno, mas Deus já vê o fim daquilo. Deus disse, no teu ventre tem 2 nações. E era 2 fetos. Oh, aleluia. Não subestime aquilo que você chama de pequena palavra. Se é de Deus, isso está carregado de poder, você não sabe onde isso vai te levar. Por isso que o nosso destino a gente só sabe apontar, a gente não sabe o fim. Amém? Qual é o nosso destino agora? O verbo da vida vai para onde? Para todas as nações. Fica comigo, vou ver se você é esperto. O Senhor disse inicialmente que nós íamos alcançar os 9 estados do Nordeste. Alcançou ou não? Alcançou, então foi Deus, né? Deu certo. Deus disse que nós íamos alcançar o Brasil. E todos os estados teria igrejas e escolas. Isso já é uma realidade ou é um alvo? Realidade, então foi Deus e já se cumpriu. Qual é a palavra da vez agora? Verbo da vida vai para todas as nações. Irmãos, eu não consigo duvidar. Pelas evidências, Deus é fiel e tem cumprido as suas promessas. Então nós vamos para todas as nações. Graças a Deus, gente, eu tenho o privilégio de estar inserido nisso desde o começo. E eu vinha pensando, né, enquanto estava vindo para cá, que a essência desse ministério ainda é a mesma. Nós não nos perdemos com o crescimento. Tem uma marca nesse ministério que faz parte dos nossos valores, né? A humildade. Ninguém ostenta. Ir para todas as nações não é para ficar bonito para o nosso ministério, não. É para atender o que está no coração do nosso Pai. O nosso Pai tem esse alvo. Amém? O nosso Pai nos confiou uma estrutura, uma visão. Nos deu uma palavra. E Ele quer que seja assim. Então esse alcance não é ostentação. Quero te ajudar também, porque o diabo é muito nojento e ele pega os inocentes e traz sofisma, argumento falso. Tem um incômodo, tem uma insatisfação que vem sobre as pessoas com um rótulo, né, de justiça. Tem pessoas que ficam com raiva, e eu te digo, essa raiva ela não é tua, ela é espiritual, amém? Que na verdade é o diabo que está com raiva, aí ele transfere para você, e você inocente pega. Então eu vou te ajudar. Que raiva é essa? Quando a gente começa a reconhecer o chamado, o dom na vida de pessoas, e as pessoas dizem assim, isso é idolatria, né? Nós temos aqui a biografia do pastor Bante. Falamos, né, desse líder. Mama Jane está viva ainda. E às vezes as pessoas veem falando de um líder e as pessoas dizem, isso é idolatria. Me dá raiva de ver essa fala, né, esses elogios. Mas eu te pergunto, se um filho faz lembrança ou traz à lembrança os feitos do seu pai, demonstrando gratidão e honra, isso é bonito ou feio? Isso é louvável ou reprovável?
Normalmente quando nós fazemos isso com relação à família, rapaz, meu pai era um homem honesto, e você conta alguma coisa sobre o pai, a plateia diz, que filho, né? Que filho grato, que filho responsável, está honrando a memória do pai. Mas quando diz respeito a líderes espirituais, é idolatria. Você está comigo? Mas eu quero te dizer, há uma paternidade espiritual que Deus traz sobre a nossa vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, deixa eu te dar aqui, porque não são versículos que a gente lê todo dia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque ainda que tivéssemos milhares de mentores, preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. A gente pode ter muitos mestres, mentores, pessoas que de alguma forma influenciam as nossas vidas, mas biblicamente não temos muitos pais. E eu gosto sempre de perguntar para te localizar: quem é teu pai espiritualmente? Tem pessoas que não querem essa ligação, eles pensam assim: eu sou de todas ou eu não sou de nenhuma. Isso é tolice, isso é loucura, porque Deus não trabalha assim. A Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado, diga bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, diga toda junta, isso envolve você. Você precisa ter uma liderança, amém? Se você não é dessa igreja, se você não é desse ministério, só visita as igrejas, pastor. Eu passei por um momento como esse. Eu venho de uma denominação, minha origem de conversão, muito fechada. A gente não considerava as outras denominações como salvas, não. A gente chamava de primo. E a gente dizia assim: deixa eles ir se aquecendo lá, um dia eles vão ser salvos. Era assim o nosso pensamento sobre as outras denominações. Mas quando eu me despertei e entendi que o corpo de Cristo vai além de uma placa, eu fiquei tão maravilhado que eu disse assim: eu não sou de nenhuma mais, eu sou de todas. E a gente pensa: não, isso é unidade, não presta, não cresce assim. E o Senhor falou comigo: busque um lugar que você possa concordar e fique embaixo. Deus quer as coisas em ordem. Então, como teu irmão mais velho, essa liberdade que você entende que está dando a você mesmo, não é sabedoria, é loucura. Você está comigo? Eu tenho uma experiência, sobre essa questão, Eu lembro de um tempo recente, de alguns anos atrás, a gente estava com uma propriedade e a gente quis plantar, para ter alimentação para os animais. E nós mandamos arar a terra, diga arar. O que é arar a terra? É rasgar, É você fazer um movimento, você rasga e pega aquela parte que está embaixo, vem para cima, faz um movimento. E quando eu terminei, o trabalhador que nos servia lá disse: terminou a terra arada e ainda tem semente, o que eu faço? Eu disse: plante tudo, mesmo onde não foi arado, plante. Eu já tinha uma suspeita que não ia dar certo, mas então ele plantou. O que aconteceu? Aqui estava na terra que foi arada, desenvolveu estrutura e cresceu e frutificou. Aqui estava na terra que não foi arada, nasceu, mas não desenvolveu estrutura, ganhou uma cor amarelada e ficou ali mesmo, não frutificou. Um dia lendo, para ministrar sobre a oferta, me veio essa palavra arar. E eu fui pesquisar, o que é arar? E quem compartilhou lá a tradução, ele dramatizou. Ele disse assim: quando ara a terra dói. É porque você rasga, pega uma coisa que está quieta lá, vai mexer. Ele disse: só que quando você rasga, os gases nocivos que estão retidos pela compactação é liberado. E o oxigênio entra. É por isso que a semente não se dá bem na terra que não foi arada, porque ela lida com gases nocivos.
E o que é uma pessoa que diz, eu não quero me envolver? Terra compactada. Eu estou na igreja, eu gosto, mas eu não quero me envolver com nada. Você vai ganhar uma cor amarelada e não vai frutificar. Porque os gases nocivos do egoísmo vai tirar a força da semente da palavra de Deus. O envolvimento dói, eu vou dizer dói, é incômodo, tem que lidar, tem que dar satisfação, mas os gases nocivos são liberados. O que faz mal à vida é liberado e você é oxigenado. Por isso que eu te digo, busca um lugar que você possa concordar e fique embaixo. Esse negócio de só estar visitando a igreja e não se envolver com nada, você não vai desenvolver o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida. Busca um lugar para estar embaixo, queira estar ligado, queira dar satisfação. Então nós estamos inseridos nessa visão. Eu queria que compartilhasse aqui a linha do tempo. Eu só queria compartilhar um pouquinho para você entender mais ou menos as histórias, né, no ano 92 a 94, se não tiver bem preciso essas datas. Pastor Band iniciou a igreja e pastoreou, né? Ele era o pastor da igreja Verbo da Vida de Campina Grande nesses primeiros anos. Eu vi uma coisa no pastor Band que me impactou, porque eu já tinha uma experiência de 6 com mais uns 8 anos de vida cristã, e eu não tinha visto isso em nenhum líder. Foi ele dizer assim, ele chegou, eu não fazia parte, mas eu ouvi dessa fala dele, e ele falava de púlpito. Ele dizia, eu não sou pastor, e se essa igreja continuar comigo, ela não vai desenvolver. O meu chamado é apostólico. Deus me chamou para iniciar igrejas. E ele até falava que quando ele ia iniciar uma igreja, ele dizia que os dons espirituais ficavam muito latentes. Era muito comum ele ser usado nos dons espirituais. Mas quando aquela igreja desenvolvia até o ponto que ele poderia levar, os dons já não era mais frequente. Era como uma sinalização, Deus dizendo, o seu tempo aqui acabou. E às vezes tem pessoas que se agarram ao osso, né, e não solta por nada. O tempo já passou, a unção não está mais lá. Então o pastor Bando nos deu essa lição. Eu não sou pastor. Se essa igreja continuar comigo, ela não vai crescer. E foi levantado o casal Raul e Neide Agra, que ficaram à frente da igreja num tempo curto, mas representou um tempo de transição muito importante. Não foi fácil para Raul, né, de pastor Band para passar para ele a expectativa que as pessoas tinham da continuidade. Ele fez um excelente trabalho e logo em seguida, na época pastor Guto, né, Guto, hoje o nosso apóstolo, ele esteve à frente da igreja até o ano de 98. E eu quero fazer você conhecido, né, que a igreja de 92 a 98 não tinha ministério Verbo da Vida. Então nós atuamos nesse papel de ministério, porque todas as obras, mesmo poucas, né, a gente tinha Paulista, que foi iniciada por Marquinho, e o pastor Band teve uma direção de iniciar Recife. Então quem dava suporte para essas novas obras era a igreja de Campina Grande. Então a igreja de Campina Grande funcionava como essa base ministerial, né, para o cumprimento da visão que Deus tinha dado ao pastor Band, de alcançar o Nordeste. Então no ano de 98, né, a história, outros vão me ajudar complementando. Tivemos a visita, né, de um casal americano, pessoas já de idade, muita experiência, amigo pessoal do irmão Reiga, e desempenhava um papel de supervisor lá nos Estados Unidos. E ele falou para o pastor Band, se ele continuasse assim, né, da forma que ele vinha de governo, ele não ia conseguir o desenvolvimento e o cumprimento da visão que se fazia necessário organizar essas obras que estavam ligadas a ele. Então foi quando a gente tentou ainda fazer, né? Eu lembro que a gente viajava em uma Kombi, né? Hoje viajar de Kombi quase ninguém quer mais, né? É quase impossível.
Meu Deus, vocês precisam ser mais humilde. A gente viajava de Kombi, a gente foi para Aracaju, a gente foi para Maceió. Na Maceió a gente passou as cidades que estavam já com obras. Fomos para São Paulo, mas não de Kombi, graças a Deus pelos aviões. Nessa tentativa, de alcançar, de estabelecer o Ministério Verbo da Vida. Então foi quando o apóstolo Guto entendeu: a gente não pode avançar ainda ligado com a igreja em Campina Grande, porque ou a gente negligencia Campina Grande e abençoa os de fora, ou a gente negligencia os de fora e favorece Campina Grande. Então foi quando veio a decisão de se levantar uma instituição que ficasse responsável pelas obras de fora. Então se estabeleceu o Ministério Verbo da Vida, e aí o Guto foi para essa estrutura, compor a diretoria do Verbo da Vida, sendo um auxiliar direto do pastor Bante, e eu assumi a igreja aqui em Campina Grande. Fiquei até o ano de 2019, e 2020, pastor Tiago e Juliana assumiram, e ainda não tem uma data final ali. Eles estão fazendo um excelente trabalho, prosseguindo para o destino que Deus tem como igreja e como ministério. Eu estou muito animado. Eu já estou na categoria de Caleb e Josué. Quase 40 anos de atuação, mas eu te digo, a mesma força é agora. Eu quero que Deus colha da maturidade que Ele desenvolveu na minha vida. Eu não prosperei e não cresci apenas para desfrutar isso em benefício próprio. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo exclusivo para cumprir o propósito e alcançar o destino. Amém? Eu ia dizer uma brincadeira, mas deixa para lá. Eu ia estragar a mensagem com a minha brincadeira agora. Sempre que eu falo esse negócio, é o destino, eu lembro de um personagem de uma série aí. Você sabe quem é? É o destino, né? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Estamos trazendo à memória aquilo que traz esperança. Temos testemunhado da Tua fidelidade. Fomos alcançados por essa mensagem. Era tão novo. Havia uma palavra, mas não tínhamos o fruto ainda. Hoje já temos o fruto. E queremos Te dar a honra e a glória. E que pessoas sejam tomadas de encorajamento, motivação, para alcançarmos os próximos passos. Que o Senhor tenha da nossa maturidade o resultado esperado e que seja agradável aos Teus olhos. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida, não nasceu de novo, e você está aqui, eu gosto de dizer assim: não é comum uma pessoa que não é crente vir à igreja. Se ela vem, ela está sendo tocada por Deus. Então se você está aqui nessa manhã, para mim é um sinal que Deus está agindo sobre a tua vida. E no seu caso, eu não desperdiçaria essa oportunidade. Porque talvez você diga: não, lá na frente, pode ser que daqui para lá o seu coração seja endurecido e você não tenha mais esse apego, essa inclinação. Você está debaixo do agir de Deus. E se você quer concluir esse processo entregando a sua vida, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Que coisa maravilhosa. O teu ímpeto demonstra o quanto Deus está tratando com você. Vem aqui, que maravilha. Seja bem-vindo. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Como é teu nome? Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Deus te abençoe, viu?
Senhor está acolhendo a tua disposição. Ele também está sendo rápido sobre você. Tem mais alguém que, como Douglas, quer ser rápido e tomar essa decisão favorável a Deus? Eu vou te dizer, não é sacrificial não. É a melhor coisa que você faz na vida. Vai alinhar teus passos. Douglas, eu ainda faço um segundo convite a você, que dá tempo, viu? Vem para a aula amanhã, eu estou dando aula, queria te encontrar lá. Eu acho que vai ser muito bom. Fica ali com eles. Oh, aleluia! Tem mais alguém? Você está afastado e Deus está te atraindo. Dá tempo, dá para recuperar. Nosso Pai é misericordioso, Ele não está irado com você não. Ele prova o amor em ter dado Jesus. Tem mais alguém? Levanta a mão, quero orar por você. Pai, obrigado pela vida de Douglas. Nós o abençoamos. Eu oro para que o teu favor tome lugar na vida dele, e que portas sejam abertas, que o Senhor gere mesmo uma rede de relacionamento divino, como provisão de Deus, e que ele seja discipulado, e que o dom e a vocação que você confiou a ele venha para o corpo de Cristo, no nome de Jesus, amém. Se você está aqui e já nasceu de novo, mas não recebeu o batismo no Espírito Santo, e você deseja receber, quero orar por você também. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Você está no meio de um avivamento, isso é tão acessível. Tem alguém? Levanta a mão. Ok. Tem alguém lá com a mão levantada? Vem aqui. Você que levantou a mão, vem aqui. Oh, aleluia. Ok. Se tiver, pode vir. Mas se você está aqui, se encontra enfermo, lidando nessa área da saúde, atingida por enfermidade, deseja receber oração para a cura, quero orar por você. Tem alguém que deseja receber oração? Aleluia. Todos curados? Pode vir. Glória a Deus. Irmã Carminha. Isso vai parar. Você já recebeu tantas coisas da parte de Deus nesses anos todos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua filha. Eu sou testemunho da frequência, Pai, da perseverança. Ela acredita nessa mensagem. Eu coloco as minhas mãos e eu libero sobre ela da tua unção, o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro vida. Repreendemos todo o processo de enfermidade. Cesse, saia em o nome de Jesus. E o Espírito que vivifica, restaurando todas as partes afetadas, eu declaro ela livre para uma vida plena em nome de Jesus. Livre de uma dieta restritiva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória.